falar um pouquinho sobre a terapia floral sistêmica, como que eu entendo que essa terapia vai contribuir, né? Quando o cliente chega, ele vai trazer um tema, que pode ser confiança, pode ser falta de tempo, pode ser insegurança, pode ser busca de reconhecimento, pode ser realização, pode ser dinheiro, pode ser cliente, enfim, né? Ele vai trazer um tema, mas eu tenho que entender qual é o cenário da dor, aonde que está essa informação. E eu digo para vocês que essa informação está num coração que dói. E por que que esse coração dói? Este coração dói porque a alma está voltada para lá, né? Eu sempre digo, para onde a alma olha? E quando esse coração dói, quando esse coração está partido, esta alma está olhando para algo do passado. Ela está presa ou algo num passado recente, né? Ou num passado mais distante. Mas o fato é que esta alma está de costas para a vida. Ela não está conectada com o momento presente. E aonde que eu vou buscar essa informação? Da onde esse coração está partido? No que a gente chama do campo morfogenético, que o Rupert Sheldrake, né, que é um biólogo inglês, identificou e trouxe à luz para nós a existência de uma força etérica da consciência e que essa força etérica ela transcende a matéria, né? Ele trouxe o conceito dos campos morfogenéticos como campos que organizam e mantêm a forma da matéria. Esse campo ele não é de energia, ele é um campo de informação. Então, quando a gente trabalha com a ressonância morfogenética, a gente está falando de informação que se propaga de um interior de um corpo e ela vai se propagando numa difusão não intencional. Este campo, ele não tem um padrão de bom ou ruim, ele simplesmente faz uma repetição da informação que está ali. Eu sempre falo assim, é que nem o computador, né? O computador precisa de alguém que programe ele. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai seguir aquilo que está ali sendo programado. E essa ressonância, essa repetição desse padrão, ela não tem, ela é atemporal, tá? Ela não depende de tempo e nem de distância. Eu não sei se vocês já ouviram falar na teoria do centésimo macaco. Essa teoria, ela é atribuída a um biólogo sul-africano, que é o Lion Watson, que no livro dele, ele escreveu sobre uma pesquisa que aconteceu em 1952 na ilha de Koshima, no Japão. Nessa pesquisa, existiam mais de uma ilha e tinham macacos nessas ilhas. E os pesquisadores iam e jogavam batata doce para esses macacos para que eles se alimentassem. Num determinado momento, os pesquisadores perceberam que uma fêmea de 18 meses, ela lavou a batata doce na água do mar. Conforme ela foi tendo todos os dias essa prática, os outros macacos jovens passaram a repetir esse comportamento. Conforme todos os macacos jovens repetiram esse comportamento, os macacos mais velhos também passaram a repetir esse comportamento. Até aí era razoável. Por quê? Porque todos eles estavam ali dividindo, compartilhando de um mesmo espaço físico. Porém, e aí que entra a teoria do centésimo macaco, né? Quando um determinado número de indivíduos naquela ilha, que se atribui ao centésimo macaco, aprendeu e passou a praticar aquela informação de lavar as batatas antes de se alimentar, os pesquisadores perceberam que na ilha vizinha, os macacos já estavam começando a fazer da mesma forma. Porém, esses macacos não se comunicavam entre si, eles não tinham, eles estavam divididos, separados pelo oceano.
Então, percebam que a teoria do campo morfogenético, ele nos diz que é muito mais fácil aprender o que outros já aprenderam, é muito mais fácil fazer o que outros já fizeram. E neste campo de consciência, a informação se propaga. E é exatamente neste campo de consciência que o terapeuta floral sistêmico vai trabalhar. É neste campo que ele vai entender aonde o coração do cliente dói e com quem ele está ressoando, né? Para onde a nossa alma olha, o que existe, que informação tem aqui nesse sistema que esse cliente traz hoje para a vida dele, né? Então, vamos pensar assim, vamos supor que o meu cliente, ele traz uma questão sobre relacionamento. E aí eu começo a trabalhar com os bonecos, eu começo a entender o cenário da dor, e o que eu percebo? Que a criança do meu cliente está entre o pai e a mãe, ou seja, aqui esse coração se partiu. Algo aconteceu com esse casal, na conjugalidade deles, que afetou a parentalidade. Então, esta criança segue condicionando este coração quando a gente fala de relacionamentos. Então, mesmo que aqui esteja eu adulta, me relacionando com a minha companheira, com o meu companheiro, quem está por trás desta relação e me dizendo, cuidado, é perigoso, não confie, você não pode agir assim, é essa criança. É aqui, é para cá que a minha alma olha. Então, eu posso dizer para essa cliente, olha, você tem que sair aqui do meio do seu pai e da sua mãe, eles são adultos. O que aconteceu entre eles é coisa de homem e mulher, não te diz respeito. Mas como que faz isso? Como que eu saio daqui? Como que simplesmente eu vou pegar e vou tirar a minha criança para cá? Talvez a primeira coisa que essa criança precise seja poder expressar a sua dor, a sua raiva, né? Essa pessoa entender que muitas vezes a raiva que ela tem, talvez do marido, do companheiro, não é uma raiva que não foi expressa pelo pai. Ou quem sabe até uma raiva que a mãe vivenciou com o pai e que não pôde externar, não ficou resolvida, e essa criança trouxe para o seu coração, né? Então, aqui, a gente sabe o que tem que ser feito, o cliente sabe o que tem que ser feito, mas como que faz isso se eu não tenho um trilho emocional positivo, né? Se, pelo contrário, o trilho emocional que sempre vai ativar é o que aconteceu aqui atrás. Aqui entram as essências, nos ajudando a imprimir, então, uma nova informação nesse campo. Aqui eu trouxe como exemplo o Holly, para trabalhar essa raiva não expressa, o Honeysuckle, né? Porque para que existe o passado? Para que a gente aprenda com ele. Mas o passado, ele precisa descansar. A gente não tem como mudar o que aconteceu ontem. A gente não tem como mudar o que aconteceu há 1 hora atrás. E é exatamente aqui que entra o Honeysuckle. Eu aprender com o meu passado, mas liberar, aprender e liberar essa informação. E aí o Star of Bethlehem. Por quê? Porque esse coração está partido. Nós precisamos ajudar a consolar a dor dessa criança. Porque só essa criança trabalhando a raiva dela, só essa criança trabalhando essa dor emocional, ela vai deixar que o nosso eu adulto consiga ter um relacionamento mais pleno, né? O João tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz que dentro de nós mora uma criança tirânica e profética, e que ela sempre tem razão, né? E que não nos permite fazer escolhas.